projeto SESI, por um Brasil alfabetizado. Estamos aqui na casa do professor e pesquisador Cícero Rafael para uma entrevista relacionada à história de Anadia. Por que você resolveu pesquisar sobre a história do município de Anadia? Olha bem, de Deus, o que me fez pesquisar sobre a história do nosso município foi a falta realmente de subsídios que faltavam nas escolas. Porque desde a época em que eu estudei, os professores nada falavam, nada informavam sobre a história de Anadia. Então isso me fez com que eu caísse em campo, pesquisasse, foi muito difícil, porque o apoio foi muito pouco, quase não houve apoio, melhor dizendo. Mas quando você tem boa vontade e força de vontade de fazer alguma coisa, você cai em campo e tenta andar com seus próprios pés e faz o que eu fiz. Na época eu chegava nos cartórios para pedir informação, o pessoal leigo nada informavam. Então eu tive que até falar com o juiz da época, Dr. Paulo Zacarias, para que ele me desse um aval e para que eu pudesse chegar no cartório e tivesse livre acesso, que até os livros de pesquisa o pessoal escondia do cartório. Então eu não tive quase apoio nenhum. Eu caminhei com os próprios pés. E depois do livro pronto, já estava todo concluído, eu fui pedir apoio ao prefeito da época e o que aconteceu? Ele disse que a Anadia não tinha história. Então isso faz com que a pessoa que pesquise perca até o estímulo de fazer um trabalho bem feito, porque eu acredito que eu não fiz esse trabalho para querer me promover com ele, mas sim para deixar para gerações futuras e atuais um pouco da história, porque a nossa memória aos poucos está se acabando. A Anadia teve muita coisa boa no passado e hoje a Anadia está o quê? Está restrita, está aquela coisa que você olha assim e você não vê o pessoal interessado em saber algo sobre a história da cidade. Então você tem que estar sempre educando o pessoal, sempre lapidando esse tipo de coisa para que o pessoal sinta gosto, sinta prazer em saber que Anadia é uma das cidades mais antigas de Alagoas e que tem uma história rica e que é desvalorizada. Então isso fez com que eu caísse em campo, que eu procurasse saber muito mais, porque nas escolas só dizia o seguinte, as professoras, que Anadia no século XVII era um pequeno povoamento habitado principalmente por índios, com a denominação de Campos de Arrozal de Inhaúns, e que uma imagem de Nossa Senhora da Piedade foi encontrada na Serra da Morena, deixada pelos escravos do Quilombo dos Palmares. Então era só isso que havia. Não tinha mais nada sobre a história, não tinha o essencial, que eram os primórdios de tudo até os dias atuais. Então isso foi o que me levou a pesquisar sobre Anadia. Você pode citar assim, algumas pessoas que contribuíram para o seu livro? Eu bati em muitas portas. Eu bati em diversas portas e recebi tanto não que eu só me desanimei porque na verdade sou muito persistente nas coisas que eu quero. Mas diante de algumas, assim, algumas raras, né, que me ajudaram foi a professora Bernadette Claudino, com a família dela, com o esposo, com o Ervândio Pinto, com o Daniel, que através deles foram até Maceió, procuraram a Ângela Guimarães Costa Barros, que tinha na época muito acesso com a primeira-dama do Estado, a senhora Telima Bulhões. Então, através de Ângela Barros e por intermédio de Bernadette e Ervândio, foi que o livro foi até a Sergasa, que foi a gráfica do Estado, e depois de longos meses de espera, eu achava que já não ia sair o livro. De repente, eu estava na feira comprando peixe, na feira da Semana Santa, e me deparei com jornais estranhos, o pessoal embrulhando peixe com jornais estranhos. Quando eu olhei, encontrei várias páginas do livro impressa no jornal. Eu disse, que loucura, fiquei assim impressionado diante do que eu vi. Aí, para minha surpresa, dias depois, apareceu uma senhora aqui de Anadia, que trabalha no cartório, a Cicinha do Narciso, e disse, estou com o teu livro História de Anadia, que já foi lançado. Poxa, eu fiquei super alegre com aquilo. Porque para mim foi assim, um monte de surpresas que apareceram em tão pouco tempo. E depois de tantas dificuldades, de tantos desânimos, saiu esse livro, que na verdade existem algumas falhas nele, em questão de correção, porque a gente manda o livro para gráfico corrigido e o pessoal que vão digitar, eles fazem barbaridades. Mas infelizmente é um livro, assim, modéstia à parte, muito bom, de livre acesso a todo tipo de pessoa que goste de ler. Aqui está muita coisa interessante sobre a história de Anadia, como surgiu o nome Anadia, o porquê temos esse nome, e até conta a história do descobrimento do Brasil, porque, querendo ou não podemos mais refazer a história e dizer que o Brasil foi descoberto em Alagoas, mas na verdade, por teses, foi descoberto em Alagoas. Quer dizer, a Bahia pegou a total decisão em dizer que foi Porto Seguro, mas você pegar os mapas e você for observar direitinho, você vê que antes, quem vem de Portugal, antes de chegar na Bahia, lógico que vai passar por Alagoas. Então,
todos os indícios mostram que a Anadia, que na época não tinha divisões internas, no caso, não tinha questão de limitações, a Anadia, que continha na época uma serra pertencente a ela, que é a Serra da Nasceia, que hoje pertence à Boca da Mata e à Atalaia, é o ponto mais alto da história que pertencia a Anadia. Essa serra ela fica localizada a 10 graus de latitude sul, por consequência entre Jequiá e Coruripe. Então esse foi o primeiro ponto avistado pela frota portuguesa ao chegar em terras brasileiras. Então esse livro relata tudo isso com detalhes, com pesquisas concretas de grandes escritores, historiadores alagoanos como Jaime de Altavila, Moreno Brandão e tantos outros. Então foi uma pesquisa que foi feita com dificuldades, mas que na verdade é um documentário que não vai se perder na história, eu tenho certeza. E para minha alegria existe um desses livros, um volume desse em Portugal, né, na Torre do Tombo, existe outro na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e em várias partes do país. Quer dizer, eu fico muito lisonjeado com isso porque eu sei que a minha luta não foi em vão. E acredito que aqueles que gostam de Anadia, que dizem que na verdade amam a Anadia, não amar com demagogia como dizem por aí que eu amo a Anadia, eu adoro a Anadia e não faz nada para a Anadia, deveria se preocupar em divulgar aos 4 ventos a história do nosso município, as nossas origens, porque isso é de grande importância para o nosso meio cultural, o nosso meio para o nosso alunado que estão no dia a dia pesquisando. Aqui nas épocas de datas festivas, comemorativas de Anadia, eu não tenho assim paz aqui em casa, porque ao invés de o pessoal procurarem pesquisar na Secretaria de Educação da cidade, o pessoal corre para minha casa, porque diz que aqui tem um acervo muito grande que falta lá. Quer dizer, o pessoal deveria ter mais um pouco de consciência e procurar investir na Secretaria de Educação. E não simplesmente procurar a minha casa, porque primeiro, eu não tenho aqui apoio de ninguém para divulgar a história da Anadia, para trabalhar. Eu tenho diversos livros já preparados para serem impressos, e o que me falta? Apoio, porque o pessoal de Anadia não quer investir na cultura da cidade, nem no povo da cidade que tem competência. Só investe em competências. Então, fazer o quê, né?